Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso canal, mais um encontro com você para falar um pouco dessa ferramenta de desenvolvimento que chama-se feedback, que é a arte de dar e receber feedback, uma forma que permite um crescimento mútuo, tá? A missão do nosso canal é entregar para você ferramentas que melhorem o teu poder de comunicação com as pessoas, que ajude você a evoluir em todos os contextos da sua comunicação, seja na sua família, na sua empresa, nos seus relacionamentos sociais. Esse é o nosso objetivo. Que tipo de líder você é? Você é um líder que procura construir as pessoas ou você é um líder que só critica as pessoas? Porque se você for um líder que só critica as pessoas, você não está construindo pessoas. E se você é um líder, e todos nós somos líderes, você sabia? Tem pessoas que dizem para mim, Miranda, eu não sou líder de nada. Eu sou psicólogo organizacional, trabalho muito com empresa em consultoria, e eu uso muito essa frase. Eu não lidero ninguém. Aí eu digo para ele, você lidera a pessoa mais importante da sua vida. Você sabe quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você mesmo. Então você passa o tempo todo liderando as pessoas. Às vezes você lidera sem perceber, você lidera pelo exemplo. Se você é agressivo com uma pessoa e só critica e o teu filho percebe essa atitude, é isso que você está ensinando para ele. Você está ensinando para ele resolver a vida dele de forma agressiva e criticando as pessoas. Então você não lidera só porque você comanda as pessoas, ou porque você troca ideias para as pessoas, ou porque você está num cargo de gerente. Você lidera as pessoas apenas com os seus exemplos. As tuas atitudes são exemplo para as pessoas. E elas podem fazer, sabe o quê? Copiar o seu mau exemplo. Então que líder você é? Você procura ajudar as pessoas? Ou você é aquele líder que manda trocar o cara porque ele não sabe fazer as coisas? Eu digo para o líder, quando ele age dessa forma, eu pergunto para ele, vai no supermercado, vai na prateleira do supermercado, ver se tem exatamente o profissional que você quer. Principalmente empresa pequena, empresa grande ainda tem recursos financeiros para fazer prospecção com empresas de recrutamento, tem um bom projeto de recursos humanos para treinar essa pessoa, saber se essa pessoa vai dar para o cargo, a pessoa passa por um período de treinamento, mas a empresa média e a empresa pequena não tem essa possibilidade. Então ou você ajuda a construir as pessoas ou você vive trocando as pessoas. E sempre com o mesmo argumento, essa pessoa não faz o que eu espero dela. Então a ferramenta feedback serve para isso. No exemplo que eu quero dar aqui para vocês, um caso vivenciado, uma pessoa trabalhava numa empresa e de uma hora para outra pediu as contas. Ele era, por exemplo, programador na área de transporte. E sem programador, ficou os assessores dele, que eram rudimentalmente treinados, porque isso é um problema, né? O cara que é arrogante, que acha que sabe tudo, ele também não ensina ninguém. Então ele foi embora e as pessoas que estavam com ele não estavam preparadas para nem quebrar o galho no lugar dele. E aí, através de um conjunto de forças, se estabeleceu uma pessoa para coordenar o departamento enquanto não se arrumava a pessoa adequada. E aí eu encaminhei essa pessoa para treinar aquelas outras 3 que estavam lá perdidas. Ela treinou bem um, sentiu dificuldade com o outro e sentiu mais dificuldade com o outro. E ela veio para mim, falou, Miranda, não consigo objetivamente extrair dessa pessoa o que eu quero dela, o que eu necessito que ela faça. E eu perguntei, qual é o problema? O problema é que ele acha que sabe tudo e que ele não me escuta. Ele toma a decisão e depois é que ele troca ideia para ver se a decisão é correta. E eu falei para essa pessoa, chama ele e transforma. Se alguém acompanhou uma das primeiras aulas, eu falei que uma das dimensões importantes do feedback é o feedback solicitado. O melhor feedback é aquele que a pessoa pede para você, ou aquele que a pessoa concorda em receber. Porque se você dá um feedback gratuito,
a pessoa entende que é crítica e se torna reativa. E se ela se tornar reativa, ela joga fora imediatamente aquilo que você falou, vira as costas e vai embora. Esse vira as costas e vai embora é um exemplo. Ela pode continuar falando contigo, mas aquilo não tem mais sentido para ela. Então, feito isso, eu falei para essa pessoa, olha, chama ele, pergunta para ele, fulano, você permite que eu fale de alguns comportamentos seus que precisa melhorar para o serviço caminhar melhor? Se ele falar para você que não permite, você deixa ele à vontade e não dê nenhum feedback para ele. E insista nessa pergunta nas próximas falhas dele. Até que chega um momento que talvez você vai ter que aplicar disciplina. E a gente viu isso também num outro encontro. Mas a grande maioria das pessoas, até por uma questão de querer se manter no emprego, ela concorda em receber o feedback. É nesse momento que você tem que ser o quê? Você tem que ser transparente. Você tem que dizer exatamente os comportamentos que a pessoa falha. Você tem que dizer exatamente os comportamentos que você espere que ela faça. Por exemplo, se a pessoa é jovem, imatura e você tem um pouco mais de maturidade, você tem que falar da importância da experiência, que você sabe que ele tem toda a capacidade do mundo para se tornar um bom profissional. E eu acredito nisso, todas as pessoas têm capacidade. O que falta para as pessoas é habilidade. E para você dar um feedback de qualidade, dar um feedback de transparente, dar um feedback verdadeiro, você tem que acreditar que aquele ser humano é capaz. Ele pode não fazer porque ele não tem habilidade, mas ele é capaz. Porque capacidade, todos nós nascemos com capacidade. Então, quando você começa a conversar com ele, diz que você entende que ele é capaz, você entende que ele tem boa vontade, mas sem desenvolver habilidades, a boa vontade dele muitas vezes atrapalha, ele atropela o serviço, ele não troca ideia com as pessoas, ou seja, não importa qual é o problema. Se você é líder de uma pessoa e identifica nessa pessoa um comportamento que atrapalha o processo, ou que não atrapalha o processo, mas não deixa o processo evoluir da forma que tinha que evoluir, a única forma que você tem é sentar com essa pessoa transparentemente e conversar a respeito. Aliás, eu digo sempre isso aqui a cada encontro. Só o diálogo evolui as relações humanas. Sem diálogo, não tem relação. Você consegue manter relação com alguém sem conversar com esse alguém? E conversa para mim é diálogo. Conversa não é eu falo uma palavra e você retruca, eu retruco, você retruca. Isso não é diálogo. Isso é discussão. Heráclitos, que foi um filósofo que nasceu e viveu no século V a.C., ele dizia que a discussão é o pai de todas as coisas. Mas o que ele queria dizer com esse texto? Ele dizia que era a discussão de ideias e não a discussão de pessoas. Quando você discute ideias abertamente disposto a ouvir, disposto a também ouvir a reação do seu interlocutor, você está exatamente praticando o diálogo livre, transparente e construtivo. E uma das melhores formas de você estabelecer um contrato de feedback com o teu colaborador é você também se colocar à disposição de ouvir feedback. Dizer, olha, eu também posso falhar, eu também não sei tudo. Tem coisas que eu também tenho que melhorar do meu comportamento e que eu não percebo. Então eu estou aberto que você me diga o que eu preciso melhorar, o que precisa melhorar na nossa relação, no nosso diálogo. Mas eu também quero ter a liberdade de te dar o feedback quando eu sentir que você precisa melhorar em algum ponto. Então esse é um processo de construção. Se você não usar um processo de construção, se você não usar o feedback como processo de construção, você está usando crítica. Que é o pessoal fala, vou te dar um feedback crítico. Isso não existe. Feedback crítico é crítica pura e simples. Você pode dar um feedback corretivo, onde você identificou um comportamento que precisa ser mudado ou melhorado, e você vai em cima e diretamente, objetivamente. Você fala claramente o que tem que ser mudado, como tem que ser mudado, o que você espera que a pessoa faça, por que você quer que ela faça e como você se sente em relação ao que ela tem que fazer. Senão você simplesmente fez uma crítica. E essa é a diferença entre crítica e feedback corretivo. E o melhor feedback que você pode ter é começar um diálogo de feedback corretivo com uma pessoa, dando um feedback positivo para ela.
Você chama a pessoa e diz, ô Oswaldo, vem aqui. Olha, eu percebo que você é um bom menino, que você é esforçado, que você é voluntarioso. Eu acho que todas essas características da sua personalidade são extremamente positivas para o nosso trabalho. Mas eu queria te dizer uma coisa, que é importante para você evoluir. E eu quero saber se você me dá a liberdade de eu te falar esse aspecto e como você pode melhorar esse comportamento e esse aspecto do seu profissional. Posso te falar? E com certeza ele vai concordar com você, e aí você também, com respeito, com transparência, você coloca o que precisa ser mudado. Então é isso aí, você quer construir pessoas, quer ajudar as pessoas a melhorarem, você acredita que o turnover nas empresas, o manda embora contrata, é um desperdício de energia e de dinheiro, que as pessoas prontas não estão no supermercado da esquina, você tem que desenvolver a habilidade de construir pessoas. O líder é aquele que explora o potencial das pessoas em benefício de todos. Seja o líder da sua vida, o líder da sua família, o líder da sua empresa, seja um profissional que lidera para construir as pessoas. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta para falar de mais um caso para vocês, onde o feedback, de forma elegante, sutil, ajudou a resolver um caso muito importante dentro do mundo corporativo. Eu ia falar agora há pouco sobre a relação com a criança, com um amigo, com social, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu uma vez estava fazendo consultoria numa empresa onde tinha 5 ou 6 pessoas numa sala, que era a sala da controladoria, contabilidade. Dessas 5 pessoas, 4 eram mulheres e tinha um contador que era uma pessoa mais velha um pouco, mais idade, mais experiente um pouco. E eu percebi que o ambiente, quando eu entrei na empresa, naquela sala o ambiente era complicado. E eu comecei a conversar com as meninas, conversar com o contador, que era o coordenador daquele ambiente, e na conversa com as moças, e é importante que você é líder de um departamento, é conversar com as pessoas sabem muito mais do que você sabe, né? E eu costumo dizer que se você sabe que não sabe e você sabe, você está aberto a aprender. Agora, se você não sabe que não sabe, você não sabe, você nunca vai aprender. Então, presta atenção. Se você quer entender o processo com as pessoas, ouça, pergunte, converse. E aí eu comecei a conversar com as moças, e eu ia lá uma vez por dia, ficava 2 horas. E aí uma das mais antigas da sala me chamou para conversar num café. Eu saí da sala do café e ela falou, olha, ô Miranda, você vem aqui num período onde você não percebe o que está acontecendo na sala. Eu falei, o que está acontecendo na sala? Ela falou, o fulano, eu não vou dizer o nome agora, o fulano, ele fede. Olha a situação. Ele tem um mau cheiro, então quando ele chega de manhã cedo, ele empesteia a sala. Depois ele almoça, vai para outro ambiente, vai correr arquivo, vai na cidade, o clima muda. É que você nunca veio aqui de manhã para sentir essa situação. E ninguém tem coragem de falar com ele. Então, se você viu alguns vídeos que a gente colocou aqui, você viu que tem 3 coisas importantes para você elogiar quando você quer dar um feedback positivo. Você tem a aparência, o comportamento e a identidade. Aparência e comportamento não tem nada a ver com a identidade, mas sempre que você reforça um ou outro, é importante você reforçar a identidade. Então, quando ela me contou esse caso, eu estava diante de uma situação de aparência. Agora, como é que eu elogio a aparência de uma pessoa que não tem higiene, né? Mas um dia eu fui conversar com ele, um dia eu comecei lá de manhã, percebi o problema, e um dia chamei ele para tomar um café, fora da empresa. E conversei com ele. Falei de mim, descobri algumas coisas dele, e num determinado momento eu pedi licença para dar um feedback para ele. Eu falei para ele, olha, eu percebo que você é um grande profissional, eu vejo o teu processo contábil, como funciona bem. Olha lá, eu estou elogiando o quê? Comportamento, né? O comportamento dele ser um bom contador.
Eu percebo que você é um bom chefe de família, porque você fala preocupado das tuas filhas e tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa em você que eu gostaria de comentar e não quero que você se sinta invadido. Eu te dou plena liberdade de você não querer discutir o assunto. Mas eu percebo que na tua prática do teu dia está faltando um pouco de higiene. Eu percebo que você vem com a mesma roupa 2, 3 vezes por dia, por semana. Eu percebo que você às vezes exala um pouco de um suor mais forte. Eu não usei o termo mau cheiro em lugar nenhum, mas era um mau cheiro mesmo. Então você tem que ter tato para fazer esse processo. E aí ele se abriu comigo. Ele falou, olha, eu antes de vir para esse emprego aqui, recentemente antes de começar aqui, eu fiquei viúvo. Eu tenho 2 filhas e eu não sei o que fazer. Eu não tenho tempo de lavar louça, de lavar roupa. Eu às vezes não tenho tempo de tomar banho. E aí eu percebi que ele estava num processo depressivo. Pelo motivo que ele estava vivendo naquele momento, que era um processo de luto. Então você vê, quem estava de fora olhando o processo, só via crítica. Esse cara é fedido, esse cara é um porco, esse cara não tem higiene, esse cara não toma banho. Quando você mergulha no processo, você percebe que não é isso. Você percebe que tem obstáculos intransponíveis naquele momento que impede que ele faça aquilo que você espera dele. Porque isso é uma teoria legal que uma hora eu vou contar para vocês, que é para responder a pergunta, por que as pessoas não fazem o que eu espero dela? E tem um conceito lógico para isso. Ele estava num daqueles degraus, isso é através de um degrauzinho, cada degrau que o cara sobe, você analisa uma etapa. Ele estava talvez no último degrau, que é problema pessoal intransponível que impede você de ser quem você realmente é ou de fazer aquilo que você realmente nasceu e treinou para fazer. Então ali conversando com ele, eu dei alguns feedbacks para ele importantes, corretivos quando eu entrei no aspecto aparência e positivo quando eu voltei a falar do comportamento dele, voltei a falar da luta dele, valorizei ele como pai, veja a essência dele de pai, a essência dele de cuidado com as filhas, a essência dele de cuidado com a casa e desleixo com ele mesmo. Não entrei em aspecto psicológico nenhum, porque quando você está trabalhando feedback, você não entra em aspecto psicológico, você analisa comportamento. Estar bom, com boa aparência é um comportamento. Fazer o trabalho direito é um comportamento. Fazer o trabalho mal feito é um comportamento. Então você, quando está no feedback, você analisa comportamento. Você não vai analisar se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara tem mau caráter ou bom caráter, se ele tem problema psicológico. Esse não é a questão. Então eu peguei a questão que ele colocou, reforcei o processo do feedback positivo no comportamento dele técnico e na identidade dele como profissional e como pai e sugeri a ele que ele arrumasse um tempo para ele. Ele arrumasse um tempo, contratasse uma pessoa para lavar roupa, tivesse mais assiduidade, asseio com as coisas, para que ele também não comprometesse o próprio ambiente de trabalho em que ele vive. No dia seguinte, ele já voltou com uma camisa limpa e barbado. Normalmente ele fazia a barba depois de 4, 5 dias que a barba já estava crescendo. O que eu fiz? Elogiei. Dei os parabéns para ele. Falei, poxa, gostei, parabéns, olha, muito importante o que você fez. Eu me sinto muito gratificado por ter construído essa nova possibilidade com você. Ou seja, eu elogiei, falei porque eu elogiei ele, falei o comportamento, falei como eu me senti em relação a esse comportamento e por que eu me sentia. Olha, por que isso foi importante? Eu preciso tomar cuidado para não falar o nome, mas por que isso foi importante? Foi importante, sabe por quê? Porque as meninas agora vão te olhar de outra forma, o ambiente vai ficar melhor, mais positivo. No dia seguinte, ele já voltou com outra camisa, manteve a barba cortada e já veio com uma calça nova. Novamente elogiamos. Pedi para as meninas, conversei com elas, falei, ó, tem que elogiar ele, na aparência mesmo. Porque ele estava
Ele estava abandonando a aparência dele, ele estava abandonando a vida por um processo de luto. Por isso que tem no momento que eu digo que feedback, se você souber utilizar, ele é curativo. Você ajuda as pessoas a mudarem a visão de mundo que elas têm. E ele foi florescendo novamente, cada dia melhor, até que ele voltou a ser o ser humano que eu acredito que ele sempre foi. Ele passou a vir sempre bem vestido, bem arrumado, bem penteado, bem barbeado, perfumado. E o ambiente naquela sala se tornou extremamente produtivo e positivo para todo mundo. O que consertou isso? Eu briguei com ele? Eu obriguei ele a tomar banho? Falei que se ele não tomasse banho eu ia mandar ele embora? Não. Eu entendi, compreendi, sugeri, orientei e elogiei. Esse é um processo. Então, se você quer ajudar as pessoas a melhorarem através de feedback, você tem que ter essa tomada de decisão. A tomada de decisão é só uma. As pessoas sempre fazem o melhor que elas podem. Eu acredito que as pessoas têm toda a capacidade para agir efetivamente. Elas precisam de habilidade, incentivo e oportunidade. É isso aí, pessoal. Então nós estamos hoje aqui no nosso encontro falando de causos. Casos que a gente viveu no dia a dia, na nossa experiência, dentro do mundo empresarial, que eu também sou empresário, dentro do mundo corporativo, nas consultorias, e também uma visão holística e psicológica do todo. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a relação com os filhos, principalmente os filhos menores. Eu não sei se vocês sabem, a primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, é o que a psicologia chama de socialização primária. Quando, na verdade, eu acredito particularmente, embora hoje a psicologia evoluiu muito, porque as crianças vão para a socialização secundária, que é fora de casa muito cedo, né? Porque as crianças hoje com 2 anos, até com menos, estão indo para as creches, para os maternais, para os jardins. O que anos atrás, por exemplo, na minha infância, uma criança ia para um parque infantil, que chamava na época, com 6 para 7 anos de idade, né? Então a socialização primária realmente acontecia dentro de casa do 0 aos 7 anos, do 0 aos 6 anos. Hoje a socialização primária, ela ficou dividida entre aquilo que a criança tem de efetividade dentro de casa e aquilo que ela tem na socialização secundária junto a professores, coleguinhas. Depois de 5, 6 anos, acaba um dia indo visitar o colega, já encontra nos pais um outro nível de pensamento. Então, lógico que teu filho, no começo, ele tem comportamentos espontâneos e que você pode não gostar. Brigar é uma solução? Talvez. Tem pais que reagem dessa forma, sempre brigando, gritando, às vezes batendo. E quando você constrói esse tipo de relação, o que você está construindo? Que ser humano você está construindo para o futuro do mundo? É um ser humano que vai se acovardar a qualquer situação de imposição? Ou é um ser humano que vai se revoltar a uma situação de imposição? E aí ele se torna um adulto que também vai pressionar os outros. Então eu diria que a melhor forma de você lidar com, às vezes, com a rebeldia do teu filho, com a espontaneidade dele em ser mais agressivo, a voluntariedade dele de fazer algo que você não quer que faça, é através do feedback. Então meu filho tem um comportamento na escola, a professora me chama dizendo que ele brigou com um colega. Eu tenho 2 atitudes para tomar, ou brigar com ele, ou tentar entender o que levou ele a brigar com o amigo. Filho, o que aconteceu para você brigar com o amigo? Eu não sei se você já acompanhou o módulo que a gente fala de perguntas poderosas. O que, como e quando? O que aconteceu? Porque se você perguntar, por que você bateu no teu amigo? Ah, porque eu bati mesmo. É provavelmente essa a resposta. O que aconteceu para você bater nele? Ele tem que me contar o que aconteceu. Não é por que aconteceu, porque eu já sei, ele bateu nele. Eu quero saber o que motivou ele a bater nesse amigo.
E aí procuro entender o que aconteceu. O que aconteceu, o que ele me conta pode ser algo extremamente grave, extremamente superficial ou uma tremenda bobagem. Mas o que é importante nesse processo é que ele cometeu uma agressão por algo, não importa se foi importante, se foi banal, se foi extremamente de menos-valia. O que importa é a ação dele. Aí eu posso fazer vários questionamentos com ele. O que você poderia fazer que não bater no teu colega? Qual seria outra forma de você resolver esse assunto? Quando eu faço essa pergunta, eu estou botando ele para pensar. E ele pensa, viu? Você pensa que o seu filho não pensa com 6, 7 anos de idade? Ele pensa sim. Aliás, é o período da vida onde as crianças mais estão fazendo sinapse. Sabe? É o período da vida onde o cérebro mais desenvolve. Então, quando você pergunta que atitude você poderia ter para não ter essa atitude? Ah, eu poderia ter conversado, eu poderia ter ido reclamar para o professor, eu poderia ter. O que você vai fazer na próxima vez que acontecer uma situação parecida com essa? Ah, eu vou falar com a professora. Então tá bom, você fala com a professora? Falo. Tudo bem. Passou, eu dou os parabéns para ele por ele ter entendido que a atitude dele não foi legal, que não é assim que resolve o problema. E vou acreditar em você, eu sei que você é um bom menino, tem uma boa índole, eu vou acreditar que você a próxima vez vai conversar com a tua professora. E passa 1, 2, 3 semanas, o problema se repete. Ok? De repente você tem o ímpeto de dessa vez quebrar o pau. Aquilo que o Miranda falou não serve para nada, eu vou quebrar o pau desse moleque, ele vai tomar uma surra. Vai resolver? Será? E se resolver e o teu filho virar um cara acovardado diante de desafios na vida? E se resolver e o seu filho virar um rebelde e resolver tudo no tapa dali para frente? Como é que funciona isso? Então você vai chamar ele de novo para uma rodada de feedback. E novamente você vai perguntar, o que aconteceu? O que motivou você a não chamar a tua professora como você tinha se comprometido comigo? Você não se comprometeu comigo? Quando o pai se compromete com você, eu não cumpro? Eu não trago aquilo que você me pediu? Eu não levo você para aquele passeio, tudo que você me pede? Por que você se comprometeu comigo e não cumpriu? Aí você vai levar ele para uma situação de análise moral do que ele fez. Porque também nessa idade, as crianças estão desenvolvendo o senso de moral e ética. Ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai ficar pensativo, olhando para a tua cara. Aí tu pega 3 coisas que ele goste. Você não consegue ver a minha mesa aqui, eu vou exemplificar. Ele gosta de um carrinho, ele gosta de uma bola, ou ele gosta de ir no parque sábado à tarde. Aí eu digo para ele, essas 3 coisas você gosta, não gosta? Então você vai fazer um acordo comigo. Se a próxima vez que acontecer isso, que você está se comprometendo comigo a chamar a tua professora e não partir para agressão, você vai abrir mão de uma dessas 3 coisas. Mas não precisa escolher agora não. O dia que você novamente fizer isso, eu vou botar essas 3 coisas na sua frente, o carrinho, a sua bola e o caminho, o passeio no parque, e você vai escolher o que eu vou tirar de você, por que período? Ah, por um dia. Não, um dia é pouco. É a segunda vez que tu começa essa agressão. Aí você negocia com ele até ele escolher uma semana, um mês, 10 dias, não importa. E a próxima vez que ele cometer aquela falha, você bota as 3 coisas na frente dele e diz, ô Paulinho, escolhe. Qual dessas coisas eu vou tirar? Ah, você tira a bola. Eu tiro a bola. E realmente ela fica sumida durante o período que ele falou. E nesse mesmo dia eu reforço o acordo. Se você cometer essa falha de novo, eu vou te apresentar essas 2 coisas e você vai escolher outra. Ah, tá bom. E se ele cometer a falha de novo, você vai apresentar as 2 coisas e vai escolher uma e vai tirar dele. E eu te garanto o seguinte, ele jamais vai abrir mão de tudo. Vai chegar uma hora que ele vai compreender que a vida tem escolhas e consequências. Porque ele fez uma escolha de agredir, a consequência foi ele perder o que ele gostava. Assim é a vida.
Porque não sei se você sabe, tem duas coisas exatamente certas na vida. Vou te contar um segredo, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Essa é a coisa certa para todo mundo na vida. E a outra coisa certa para todo mundo na vida é que a gente passa a vida toda fazendo escolhas. E o seu filho começa a aprender que fazer uma escolha errada tem uma consequência para ele. E ele começa a aprender que as melhores escolhas trazem melhores consequências. E aí quando ele, depois de uma semana, 10 dias, ele não comete mais nenhuma falha, você traz de volta e elogia ele, elogia o comportamento, elogia a identidade dele, do discernimento de fazer o que era correto. Elogia ele no sentido de que o que ele fez é muito importante para você como pai dele, porque você sabe que está ensinando para ele o que é de melhor e que você sente muito orgulho dele por ele ter aprendido a agir da melhor forma. E é assim que você constrói comportamentos positivos numa criança. Não é batendo, não é reprimindo, não é botando de castigo imediatamente, é dando oportunidade dela aprender com o erro dela. Porque só tem um jeito da gente evoluir na vida, infelizmente. É cometendo erro, falhas e aprendendo com elas. Eu posso até aprender com a falha do outro, mas eu preciso primeiro aprender que eu posso aprender com a falha do outro. Enquanto eu não perceber que aprender com as minhas falhas custa mais, em termos de dinheiro, de desgaste emocional, de desavenças pessoais, eu não vou me atentar a aprender com a falha dos outros. Então, quando você aprende com a falha dos outros, é mais leve para você, mas isso é uma coisa que você se constrói durante a tua formação como gente. Então, pai e mãe, vocês têm que aprender a lidar com essas crianças, tá? Ainda mais hoje que as crianças são extremamente dinâmicas, né? Até muitas vezes rotulados de hiperativo. E eu sou extremamente contra esse rótulo. E um dia nós vamos conversar sobre isso e como usar o feedback numa criança hiperativa. Tá bom, gente? Espero que todos tenham gostado e até o próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Um abraço.